Bom, viu, estava sem retorno, aí não tem como eu saber se eu voltei. Mas eu voltei, estou aí, estou de volta. Um dia a gente acerta. Quero agradecer aqui as muitas participações. Alô? Opa, agora sim, agora tem retorno. Agradecer as participações aqui pelo facebook.com.br Diário de Teresópolis. Eu estou aqui o tempo todo pedindo para você participar, né? Daqui a pouco, ó, tá aí, ó, na tela, sua foto, seu perfil e o seu comentário a respeito dos assuntos. São 2 assuntos hoje, né? A questão da iluminação pública e também os problemas nos bairros. Fique à vontade para participar. A gente está aqui, inclusive, para ouvir todas as suas reclamações. Agora, quem está ouvindo reclamação mesmo é esse meu convidado de agora, né? Vou conversar com o Tenente Jaime, está de volta. Muito obrigado, amigo, pela sua participação. Obrigado a você. Muito obrigado. A gente fala assim, né? Está ouvindo muita reclamação, porque o vereador, gente, não tem jeito. Ele é o cara ali que representa, né? Então, ele está no bairro, ele está andando, e aí não tem jeito. É no supermercado, é no fim de semana, está sempre alguém pedindo alguma coisa, né? Mas não tem jeito, faz parte da função. Faz parte da função. Bom, o Tenente Jaime está aqui para a gente falar de um assunto muito importante. Na semana passada nós mostramos, né, foi capa do Jornal Diário de Teresópolis, uma mudança bastante significativa. Eu considero como uma grande conquista para a nossa sociedade, né? Teresópolis entra para um rol de cidades e até capitais que já estão promovendo essa mudança, né? Tem capitais como São Paulo, em que já está proibida a comercialização de fogos com estampido. A gente está falando da nossa modificação, lei de autoria do Tenente Jaime, que fala dessa proibição dos fogos de artifício com estampido. E a primeira pergunta que eu vou fazer, porque já me fizeram essa pergunta várias vezes. Mas tem fogos de artifício sem estampido? Tem, né, Tenente? Tem. Inclusive, na Europa mesmo, a maioria dos países lá já utilizam o chamado fogos de vista, né? Fogos de vista. São aqueles que não têm estampido, não têm explosões, só iluminação. Mas tem um efeito visual. Tem até, inclusive, fogos com música ainda. Então, é uma situação que, tranquilamente, vai ficar muito mais bonito. A gente passar o final de ano vendo os fogos de vista, com iluminação, com músicas, né? Então, com certeza, os animais vão agradecer os idosos, as crianças, principalmente os bebês, as pessoas adoentadas. A gente tem casos de pessoas com deficiências. Eu tenho um amigo meu que tem 2 filhos autistas, e né, nessa época é uma violência, é muito complicado para ele. Então, com certeza, a gente vai ter muito mais paz aí nessas épocas. Agora, eu acredito que você tenha sido procurado por várias representações da sociedade para chegar a esse projeto, né? Sim. Como foi protetor de animal? Quem que te procurou para que fosse, né, construído esse projeto? Sim, inclusive, assim, nós fizemos várias reuniões com os protetores de animais, com os pediatras, né, uma preocupação muito grande, com os geriatras, relacionados aos idosos, com médicos que em época trabalham muito com o problema de queimadura, de lesões, de perda até de membros superiores, cegueiras, né, e pessoas que perdem até a visão. Então, foram feitas essas reuniões e dali foi nascendo essa vontade de se fazer realmente essa lei para que a gente pudesse beneficiar essas pessoas e os animais que sofrem tanto nessa época, né? Para você ter uma ideia, a gente chega a ter centenas de cães que morrem enforcados, né, nas colheiras. Eles ficam tão desesperados. Ficam desesperados, fugas desesperadas, mutilação e problemas digestivos. Entendeu? Então, todo mundo já teve um caso como eu lembro nós tínhamos, quando eu morava com a minha mãe ainda, a gente tinha um cachorrinho lá, que era pituchinho, minha mãe está lembrando dessa história. E essa época de fim de ano, então, ela corria desesperada e tinha que pegar ela no colo, tinha que abraçar, tinha que fazer um afago, porque é realmente uma violência, né, gente? O animal tem um poder auditivo diferente do nosso. Então, você imagina a violência que não é para aquele animal, né? E também para os bebês, como o Tenente Jaime disse muito bem. Agora, Tenente, uma preocupação mais prática, né? Como é que vai ocorrer a fiscalização desse tipo? Isso, a fiscalização a gente já vai entrar com porque, na realidade, Anderson, nós demos um prazo de 180 dias para adequação. Né? Claro. Então, logicamente, quando for feita a regulamentação, essa fiscalização já vai caber à Secretaria de Meio Ambiente, porque vai ser considerado como crime
ambiental por causa da lei da poluição sonora. Então, automaticamente, vai ficar a rigor a lei para fiscalizar através da Secretaria de Meio Ambiente. Ou seja, essa dúvida que você tem, ela se enquadra num ilícito ambiental, né, num desrespeito à lei ambiental, e, portanto, a nossa Secretaria de Meio Ambiente vai ser a responsável por essa fiscalização. Sim, sim. E é importante também que se diga que esse prazo de 180 dias, né, Tenente, Sim. é importante para o município se adequar a essa fiscalização, mas é importante também para os nossos comerciantes também se adaptarem, né? Com certeza. Não quer dizer que você vai ter prejuízo, né? Você só vai ter que vender agora um tipo de artefato que não produza o estampido. Não dá para se adequar, né? Ah, é mais caro, é mais barato. Esses 180 dias estão aí para isso, né? Para você se adequar, buscar fornecedor. Justamente, e deixando bem claro que as pessoas que manuseiam, que trabalham, terão os 180 dias, né, para poder se desfazerem de estoque, esse negócio todo. E mais importante, assim, esse projeto de lei, ele não visa acabar com as festividades, Não, nada disso. Pelo contrário, a gente quer que continue, só que a gente precisa de preservar essas pessoas, os animais, que a gente tem essa beleza, né, dos fogos, mas com os fogos de vista. Que não tenham esse contratempo, né? Agora, o Tenente Jaime, vou aproveitar que ele está aqui, até falei com ele, falei, a gente precisa falar desse assunto também. Você já deve ter visto aí, né, uma convocação que a Câmara está fazendo, através da comissão, né, específica, da Comissão Permanente de Transporte, que está convocando a população a participar de uma audiência pública. Qual o tema dessa audiência pública? A possibilidade de volta, né, de cobrança no pedágio lá de Três Córregos, né, que foi uma luta do Teresopolitano e que a gente não pode esmorecer nesse momento, né, em que há essa possibilidade. A época em que o pedágio foi, né, fechado, já se ventilava que naquela época, um tempo depois, era preciso se debruçar novamente sobre a questão, um tempo depois, esse tempo chegou, né, e a sociedade precisa saber disso. A ideia é essa mesmo, né, Tenente? É trazer a população para que essas coisas fiquem bem claras, né? Sim, sim, é isso que a gente tem que fazer. Eu fui procurado pelo Carlos, né, Carlos Gonzaga, Sim. que é presidente da associação lá de Pessegueiro, junto com o Ricardo, que foram um dos idealizadores na época do pedágio não. Foi aquela luta, nós todos vieram me procurar e me pedindo para se tinha como a gente, eu como presidente da Comissão de Transporte, se tinha como a gente colocar essa questão, já que tem uma possibilidade, né, tem uma possibilidade do pedágio voltar, porque a gente sabe que essa concessão da CRT termina agora em 2001, então finaliza essa questão. E outra questão também é o seguinte, porque a CRT entrou na NTT com um recurso informando que houve um desequilíbrio econômico. E esse desequilíbrio a CRT conseguiu ganhar através da NTT, o qual, no final dessa concessão, ela terá direito a receber 1 bilhão e 800 mil. Então, é certo que essa concessão vai terminar e é certo que virá ou a CRT ou novas empresas. Então, o que eles querem? O presidente da associação, a sociedade civil, os moradores de Pessegueiro, eles querem dizer que não há mais espaço para nenhum tipo de pedágio aqui em Teresópolis, mas não pode procurar qualquer outro lugar, né, Anderson? Menos aqui. A população tem que entender também que é preciso que a população se coloque nesses casos, né? Que não adianta nada as autoridades estarem lá representando, né, lutando, se você não mostrar esse descontentamento. O movimento pedágio não foi exatamente isso, né? Foi para mostrar, para deixar bem claro que a sociedade teresopolitana não aceitava um pedágio dentro da cidade, né? Que era exatamente isso que estava acontecendo. O segundo distrito, o Três Córregos, é um bairro da cidade, então não pode ser limitado o acesso, ou a gente não pode sofrer uma cobrança dentro da nossa casa, né? É como se tivesse um pedágio da tua sala para o quarto, é um absurdo, realmente. Agora, como o Tenente Jaime me lembrou, essa concessão está chegando ao seu fim, a CRT, né, termina o seu contrato agora, e terminando o contrato, evidentemente, serão feitas novas concessões, e aí vai ter uma disputa e tudo mais. O que a sociedade precisa deixar bem claro? É que dentro desse novo contrato de concessão não esteja incluído um pedágio em Três Córregos, como foi permitido, porque foi permitido, né, porque estava lá. Né? Se a sociedade tivesse sido, né, consultada e tivesse se antecipado,
não teríamos um pedágio lá, não teriam construído aquela praça de pedágio. Então, a ideia é essa. Vai ter nova concessão? É preciso que a sociedade seja ouvida. Agora, para a gente ser ouvido, a gente precisa ter força, né? Tem que participar todo mundo. Que é muito natural também, né, tenente? Porque aí depois as pessoas falam, mas eu não sabia, eu não tinha ideia. Mas também tem que procurar saber, né? Verdade. E essa a audiência pública é justamente para isso, né? para as pessoas poderem já começarem a mostrar justamente a insatisfação, o debate. Inclusive, nós fizemos até um ofício para a NTT para que mande um representante, né, para poder esclarecer melhor essa situação, porque já existe um estudo, Anderson, desde 2017, com a EPL, né, Empresa de Projetos Logísticos, SA, que faz justamente um estudo para a concessão. E esse estudo já está numa fase avançada, que inclusive já vai para o TCU, depois do próximo passo, as ações públicas deles, né, e depois, para o primeiro trimestre de 2020, já vai acontecer o leilão. Então, é importante que, igual você falou, se a gente não começar a se movimentar agora, nós não, eu acho que todos... Isso tem que estar no contrato. Né? Acho que todos tem que estar no contrato. Claro. Então, acho que todos é um interesse de todos, igual você falou, de todos os teresopolitanos, para que não ocorra o que aconteceu em 98 e 99, que os caras sentaram a praça e só depois aí começou aquela correria toda. Então, já que a gente vai ter essa oportunidade de debater isso, eu concordo também com o pessoal lá da Associação de Pessegueiro e vamos colocar lá a Câmara à disposição da sociedade civil, da prefeitura, da imprensa, de vocês, de todos. É importante que a população entenda que uma audiência pública promovida por uma Câmara de Vereadores tem um peso legal, né? É um instrumento de pressão, é um instrumento legal de pressão. É uma consulta que a Câmara tem. Aliás, eu acho que é o instrumento mais poderoso da Câmara é a audiência pública. Tem que ser usada e mais usada por muitos assuntos, né? Aliás, eu parabenizo a Comissão de Transporte por essa iniciativa, porque a audiência pública é o instrumento mais forte que a Câmara tem, que é ela representada pela população. Então, o resultado dessa audiência pública é um documento. Se tiver a presença da NTT, então é um documento oficial mesmo de pressão. É para chegar lá na concessão e falar, olha aqui, ó, não pode, a sociedade não quer, não é isso que a gente quer, porque a concessão, gente, ela não existe para dar lucro ao concessionário ou para dar benefício ao governo. A concessão existe para prestar um serviço melhor à população. E se a população não está sendo atendida naquele serviço prestado, não tem por que fazer concessão, né? Então, se você faz uma concessão para prejudicar a população, mas tem a concessionária está ganhando dinheiro, o governo também. E daí? Eles é que ficam com prejuízo. O interesse social tem que ser a primazia, né? Tem que ser o primeiro a ser perseguido. Senão, a gente está vivendo em quê, né? Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Então, participe. É importante a população participar, né, tenente? Eu acho que a gente está carente dessa participação, né? Sim, inclusive, já teve 3 ou 4 que vieram me procurar, falaram, poxa, mas isso é ato político, sei lá o que. Eu falei, não é ato político, por quê? Porque a voz nas audiências públicas é do povo. Então, não tem nada a ver, é uma coisa que se a gente não se antecipar agora, com certeza, quando chegar lá na época do... Aí sim, já vai se tornar um ato político. Agora não, aquilo que você falou, a audiência pública é que dá voz para as pessoas, né? Então, é importante que as pessoas compareçam, principalmente o pessoal do segundo distrito, claro. Né? Foi o mais atingido. Que é o mais atingido. Na época do pedágio lá, a gente sabe muito bem que dividiu a cidade ao meio. Claro. A economia do segundo distrito ficou totalmente deteriorada, né? Então, é importante. Ainda tem um problema mais sério, né? Que a via alternativa que foi criada à época, ela hoje não existe, porque na época da tragédia caiu metade. Então, olha aí. Não tem opção, gente. Então tem que ter. E a gente até, eu parabenizo, inclusive, ao vereador Tenente Jaime, que está aqui do meu lado, não é porque ele está do meu lado, porque essa ação podia ser postergada para um ano de eleição. Podia. Né? 2020 a gente tem eleição. Podia ser postergada para um ano de eleição, mas está sendo feita agora, para que a população participe e que a gente tenha a garantia da isonomia da audiência. Sim, né? Com certeza. E vai ser importante, porque aquilo que eu te falei, nós já chamamos o pessoal da NTT, o pessoal da CRT, então, enfim, todos os envolvidos, né, no processo, vão estar lá para esclarecer, para poder
ouvir as sugestões. Isso é importante. Agora, a gente, para finalizar rapidinho, ontem nós tivemos, né, o anúncio do Tenente Jaime também como líder da bancada, do líder do governo na Câmara, né? E lá, os seus companheiros de plenário falaram dessa responsabilidade que vai ser grande também, né? Porque a cobrança está grande, né? Sim, justamente. Os vereadores reclamando, a gente está acompanhando, ontem a gente mostrou ao vivo aqui, muita gente reclamando que a moção está chegando, não está virando só papel mesmo, né? Agora, uma das críticas ao governo, Vinícius Clausen, é justamente essa falta de diálogo com a Câmara, né, Tenente? Você vai tentar reverter esse processo? Como é que vai ser? Sim, então é aquilo que você falou. Um consenso entre o prefeito e os vereadores, que tinha uma necessidade, igual você falou, desse intercâmbio aí. O prefeito realmente sentiu essa necessidade, porque você viu que aconteceu várias coisas ali, inclusive até aumento dos servidores, que parou, e tudo isso aí é ocasionado por uma falta de diálogo, né, entre o executivo e entre o legislativo. E gerou um desgaste, claro. Gera um desgaste. Então, eu, assim, você já me conhece, já nunca fugi de missão, né? Claro. Eu nunca fugi de missão. Então, me pediu, eu conversei com os vereadores e eu achei que realmente é um momento de ter essa ligação, né? Momento difícil, como você falou, a gente vai... Realmente é uma missão que eu considero uma missão assim, bastante árdua, porque a gente passa por momentos difíceis, mas eu aceitei assim, porque, Anderson, eu acho o seguinte, a gente tem que pensar sempre na cidade. Então, se tem um diálogo entre o executivo, entre os vereadores, e se a gente pode andar em harmonia para evitar esse tipo de coisa que você falou aí, esse desgaste político, então eu aceitei e espero que a gente possa realmente corresponder tanto a Câmara Municipal como o Executivo, e a gente está nessa empreitada aí. E, prefeito, vamos ouvir mais vereadores, né? Afinal de contas, é como o vereador falou ontem no plenário, você não precisa nem ir no bairro, né? É só ouvir o vereador já sabe o que está acontecendo de errado lá. Mas eu tenho certeza que o Tenente Jaime vai fazer essa interlocução de forma muito bacana, né? A gente está vendo aqui uma participação, né? O Gilberto está colocando na tela uma das participações. No próximo bloco, você vai conferir comigo aqui todas as suas participações da questão da iluminação pública e também, né, dos problemas dos bairros que a gente está tratando aqui. O Tenente Jaime vai passar para o prefeito, eu tenho certeza absoluta, porque os vereadores estão na cola dele, já mandaram um monte de solicitação, eu tenho certeza absoluta. E a gente segue aqui mostrando, é claro, o teu anseio, a tua participação sempre. Tenente, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Boa sorte nessa empreitada aí de líder do governo na Câmara, que eu sei que não é fácil mesmo, e conta com a gente na audiência também nessa implantação da lei. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado os telespectadores aí. E te agradecer sempre esse espaço aí que você libera para a gente poder sempre levar as informações aí da Câmara, do Executivo. E agora, precisando também, a gente pode vir aqui também dar esclarecimento. Agradeço a todos. Bom dia, um excelente dia para todos, para você também, tá, amigo? Para nós, é isso aí. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e não sai daí, porque tem muita coisa pela frente ainda. Já já a gente está de volta.